E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse domingão, onde vamos ter bastante jogo. Um domingão aqui pré-data FIFA, né? Após essa semana aí, vamos estar entrando em data FIFA, vamos com pouquíssimos jogos. É um domingo bem importante para a gente iniciar bem o mês, então é bom a gente estar sempre bem preparado. Se você gosta das minhas análises, dos meus vídeos aqui, você acompanha. Já deixa seu like. Se você ainda é novo aqui, já se inscreve no canal que a gente tem análise todos os dias dos jogos aí, que eu acho interessante, que eu pretendo trabalhar um pouco da minha ideia, como eu trabalho. Aqui a análise principal vai ser sempre buscar os jogos em foco de lei zebra, mas eu também deixo várias outras dicas como bolas paradas, gols remontados, que eu acho interessante. 7h15 da manhã vamos ter o Twente, cara, um time que não vem tão bem dentro de casa, tem deixado a desejar alguns pontos, mas é um time bom, um time médio para bom na Holanda. E vai pegar o Heracles, que vem muito mal. 4 jogos, 4 derrotas, todos os jogos, praticamente 3, né? Saiu perdendo. Então, um time que está muito abaixo. E por isso, eu acho que é um jogo interessante para tentar esse Heracles, para tentar pegar aqui esse gol do Twente. Eu acho que o time do Twente é melhor e dentro de casa ele tende a ser muito forte. Próximo jogo a gente vai ter o Anderlecht, um time bom também, um time forte aqui na Holanda, vai pegar o Standard Liège. O time do Anderlecht, apesar de não vir com a melhor campanha do mundo dentro de casa, é um time que geralmente sai vencendo, é um time que é forte, sim, que é bom, e vai pegar um Liège que tem feito aqui uma campanha média fora de casa, quando pegou adversários melhores, sofreu. Então acho que pegando o Anderlecht, que é um adversário melhor dentro de casa, tende a sofrer. Eu acho que é um jogo também para a Liège, mas eu acho que é um jogo um pouco difícil, então eu teria também um pouquinho de cuidado aqui. Próximo jogo a gente traz o AIK, vem aqui bem, jogando bem, terceira posição, tentando manter essa terceira posição, tentando brigar aqui para conseguir essa Conference League, essa qualificação, né, para a Conference League. Vai pegar o time do Van Armo, o pior time do campeonato, um time que tem 17 derrotas, cara, 6 empates e somente 2 vitórias. Fora de casa não venceu ninguém. Olha que 2 empates, cara, e o resto só derrota. Somente o último jogo contra o Malmo, o Van Armo marcou primeiro. Geralmente sempre sai perdendo primeiro. E vai pegar o AIK, que vem muito bem dentro de casa. Nenhuma derrota dentro de casa, alguns empates, vários jogos marcando primeiro. Então eu acho que é um jogo muito, mas muito favorável para o AIK. Ganhar mais 3 pontos, manter sua terceira posição, quem sabe até encostar na segunda posição. Seria é um ótimo jogo para eles. Eu acho que vai ser um ótimo jogo para a Lei. Próximo jogo vamos ter o Feyenoord, time que iniciou a temporada muito bem, 3 jogos dentro de casa, 3 vitórias. Todos os jogos aqui, o Feyenoord saiu vencendo, não tomou nenhum gol até agora, vindo muito bem dentro de casa. Vai pegar o Utrecht, que é um time médio para bom na Holanda, um time que fora de casa tem uma vitória e 2 derrotas. Não vem com a melhor campanha do mundo, mas também não é um time horrível. Por isso eu venho para tentar esse Utrecht, mas também venho com muita atenção. Quero um padrão forte do Feyenoord, porque eu sei que o time do Utrecht é perigoso, eu sei que o time do Utrecht pode aprontar aqui, e por isso eu venho com um pouco de receio. Mas acho um jogo bom, um jogo interessante para o Lei. Próximo jogo que eu trago é o time do Aston Villa, cara, um time que iniciou a temporada da Premier League mal, está em 16º, mas é um time que eu acho qualificado, é um time que eu acho que tem um bom elenco, que pode gerar mais do que está gerando. Vai pegar o time do Burnley, que para mim é um dos piores. O time do Burnley que fora de casa perdeu todos os jogos, não marcou primeiro nenhuma vez. O Aston Villa também não marcou primeiro dentro de casa. O Aston Villa que está com bastante dificuldade de marcar gols. Tem tomado também até bastante, uma média de 1 gol por jogo. Tem decepcionado um pouco, mas eu acho que é uma ótima oportunidade do Aston Villa fazer 3 pontos, subir grandes posições aqui, porque 3 pontos aqui vai fazer uma diferença imensa. Então, um ótimo jogo, pegando o Burnley fora de casa. Um Burnley que é um time abaixo, então acho que se o Aston Villa jogar bem, é uma ótima oportunidade, mas precisa jogar, precisa apresentar futebol. Próximo jogo a gente vai ter o Newcastle, cara, um time que não joga tão mal, mas não tem conseguido os resultados, bastante dificuldade de fazer o resultado, o time do Newcastle, mas vai pegar o Nottingham Forest, que está com bastante dificuldade também. Então, 2 times que não vem tendo o melhor resultado, mas que no caso do Newcastle vem jogando melhor. Eu acho que é uma ótima oportunidade do Newcastle conseguir 3 pontos, conseguir uma boa vitória. Newcastle que também a gente tem que ver que as 2 partidas que perdeu foi para o Arsenal e foi para o Liverpool. As 2 partidas chegou a estar ganhando. Na do Arsenal marcou primeiro, na do Liverpool saiu perdendo, mas depois
conseguiu fazer a virada 2-1 e depois saiu perdendo de 2-0, empatou e depois acabou tomando o resultado no final. Mas um Newcastle bom, um Newcastle forte, e eu acho que pode dar um lay Nottingham aqui. Outro ponto que eu acho que o Newcastle pode se destacar são nas bolas paradas. É um dos pontos bons, é um dos pontos que o Nottingham tem falhado. Então acho que pode ser um ponto a se explorar. Inclusive o Nottingham na quinta-feira, jogando contra o Midland, tomou 2 gols de escanteio. 10 horas da manhã vamos ter Bolonha contra Pisa, cara. O time do Bolonha aqui não vem fazendo sua melhor temporada, né? Perto das últimas que jogou, mas é um time que também não vem mal. Vai pegar o Pisa, que é um adversário fraco, um adversário abaixo. Então, ótima oportunidade do Bolonha fazer 3 pontos. O Bolonha aqui dentro de casa continua se mantendo um time forte. Então, acho que ainda assim é um jogo interessante. O Bolonha que também tem uma bola aérea boa. Então, também pode ser um ponto a se explorar. Próximo jogo a gente vai ter o time do Lyon pegando o Toulouse. O Lyon, apesar de não me passar uma confiança ainda, dentro de casa vem com uma campanha muito boa, cara. Mesmo pegando time bons como o Marseille, conseguindo vencer, conseguindo não tomar gols. Então a campanha é muito boa. Vai pegar um Toulouse que já não faz uma campanha tão boa, que tem sido mais instável, principalmente fora de casa. Então eu vou dar uma chance para esse Lyon. Eu acho que até o mercado não confia tanto nele ainda. Ó. A gente vê uma odd muito alta, né? Muito boa para o Lyon. E por essa odd, por esse histórico, eu venho olhar esse jogo para tentar um lay Toulouse. Mas eu preciso que o Lyon realmente me mostre dentro de campo, jogando muito bem para me estar nessa posição. 10h30 da manhã vamos ter o Stuttgart, um time que, apesar de não vir, teve vários desfalques aí do campeonato, continua fazendo uma campanha interessante, continua conseguindo suas vitórias dentro de casa. Beleza, que pegou adversários acessíveis e vai pegar novamente um adversário acessível. O Heidenheim perdeu os 2 jogos fora de casa, não vem bem, é um time que vai ter dificuldade a se manter na primeira divisão. Vai pegar um Stuttgart aqui que é muito favorito. Jogo interessante para Lei Heidenheim, jogo interessante para a bola parada do Stuttgart. Gosto bastante desse jogo. 10h30 no mesmo horário vamos ter o Vitória Pilsen, que vai pegar o Radrek. O Vitória Pilsen que não começou a temporada da melhor maneira possível. Dentro de casa só tem 2 vitórias, um aproveitamento baixíssimo. Vai pegar um adversário fraco, que também não conseguiu muitas vitórias, mas venceu o Zilin, que era um time muito fraco, que acabou vencendo o Pilsen. Então, acho que é um jogo aqui para a gente ficar ligado. É um jogo aqui para a gente ter atenção, porque realmente a fase do Pilsen não é boa. Mas o Vitória Pilsen é melhor time. Próximo jogo a gente vai ter o Celtic contra o Montreal. Aqui não tem o que falar, Celtic muito melhor, cara. O grande problema vai ser odd, estava muito esmagado, agora voltou a ter uma odd. E caso tenha odd, eu acho que vai ser um jogo interessante. Espero que o Celtic mostre isso dentro de campo e consiga jogar. Outro jogo vai ser o Valkyrie, cara, o time que tem vindo muito mal. Vai pegar o time do Rangers. O Rangers que também não vem fazendo uma boa campanha no campeonato escocês, mas a gente sabe da capacidade do Rangers e por isso eu ainda venho olhar os jogos dele, esperando que ele consiga jogar bem nesse jogo e consiga dar um padrão. 11 da manhã vamos ter o time do Genk, que vai pegar o Dender, um time que tem sofrido bastante fora de casa, que não tem conseguido jogar bem, e apesar do Genk ter iniciado a temporada muito mal, ele é um time que geralmente é sólido dentro de casa. Essa temporada ele realmente vem decepcionando, vem sempre tomando o gol primeiro, e isso me deixa muito receoso. Mas eu sei do potencial que o time tem, eu sei que o time é melhor, e por isso eu ainda venho olhar mais uma vez esse Leidender. Lógico, eu trabalho no live, então eu preciso ter o padrão para reforçar tudo aqui que a gente espera do time, né? Próximo jogo vamos ter Sevilha contra Barcelona. O time do Sevilha é um time que iniciou a temporada mal, decepcionando dentro de casa. Vai pegar o grande Barcelona, cara, que é muito melhor. Eu achei essa odd interessante. Espero que o Barça consiga jogar bem, porque parece que a temporada mal começou, mas a gente sente que os jogadores estão se poupando muito. Tem muitos jogos que os times bons estão fazendo o mínimo para vencer e acaba que isso complica muito da gente estar dentro nos padrões. E o Barcelona, eu senti isso dele em alguns jogos. Lógico que teve muitos desfalques que atrapalhou. Espero que o Barcelona venha para jogar bem, porque eu acho que ele é muito superior ao Sevilha. Próximo jogo vamos ter o AZ, um time que iniciou a temporada de certa maneira bem, conseguiu um empate bom contra o Feyenoord, ganha do Groningen, empatou aqui com o Zoli no jogo que eu acho que poderia ter sido mais tranquilo, acabou se complicando porque quis. Vai pegar aqui o time do Tesla, que para mim é um time bem fraco, e apesar desse time ter ganhado do PSV, é um time muito abaixo, cara, que o AZ
vai passar por cima se fizer um bom jogo, se jogar o seu futebol. Então, para mim, é jogo para lei Telstar aqui. Próximo jogo vamos ter a EK e Kifise. O EK também é muito superior ao Kifise, apesar do Kifise ter conseguido uma boa vitória em cima do Panathinaikos. Eu ainda acho que isso não justifica ainda eu ter medo desse Kifise. Acho que é um time bem abaixo, que se o EK jogar direitinho, tem tudo para ser um lei aqui, para ser um jogo bem tranquilo também. Próximo jogo vamos ter o Strasbourg, um time que eu tenho gostado, que tem jogado bem, apesar de ter perdido para o Marseille, saiu vencendo, saiu fazendo um bom jogo. É um time bom, principalmente dentro de casa, e vai pegar o Angers, que é um time muito fraco, que subiu da temporada passada, mas está sendo um time sobe e cai. Todo ano que sobe está sofrendo muito, esse ano não é diferente, tem ido muito mal fora de casa e tem grande chance de cair. E para mim é um time para se observar para a lei, então eu venho para tentar pegar esse lei Angers. Próximo jogo vamos ter o Brentford, que vem fazendo bons jogos dentro de casa, tem tido bons resultados, mas vai pegar o Manchester City. O Manchester City, cara, que faz jogos bons e jogos ruins, que ainda não convenceu. Parece que a fase ruim do Guardiola não acaba, né? A gente sabe que é um time que tem muito potencial, a gente sabe que é um time muito bom, mas é um time que está tendo muita dificuldade de fazer gol, que está tendo sempre dificuldade na defesa, e por isso eu ainda fico meio receoso. Acho que é um jogo para lei Brentford? Acho, mas pelo todo que o Brentford apresentou até agora, e pelo que o City apresentou, eu fico muito preocupado. O que eu acho interessante é que o City, apesar de tudo, tem começado marcando aqui bastante nos jogos. Isso é bom para o Lei Zebra, então eu fico aqui de olho. Mas cuidado, o Brentford não é um time bobo. O Brentford não tem números bons aqui quando a gente olha de bolas paradas, mas é um time perigoso, então cuidado nesse ponto também. Uma hora vamos ter o time do Napoli com o Genoa, apesar do Napoli não ter me convencido ainda dentro de campo, apresentando um grande futebol, o time do Genoa é bem abaixo, e por isso eu venho para esse jogo para tentar esse Lei Genoa. 1h30 da tarde, temos dois times que eu considero muito fortes na La Liga 2 jogando dentro de casa. O mando de campo vale muito. O que me deixa receoso, primeiro, nesse jogo do Racing Santo André, é que o time do Racing vem de duas derrotas. Duas derrotas jogando mal dentro de casa para times abaixo. Não jogou bem. Para mim, o time do Racing é mais que isso. Vai pegar o Málaga, que é um time médio para ruim, fora de casa. Então, cara, é para ser um jogo pro Racing. É para ser um jogo pro Racing dominar, pro Racing tentar dar padrão. Espero que joguem bem. Vou ficar de olho. Próximo jogo a gente tem o Valladolid, outro time forte, outro time que vai pegar um adversário mais fraco, que é o Mirandês. O Mirandês tem duas vitórias boas aqui dentro, fora de casa e um empate, então a gente tem que ficar atento, mas não tem, cara. O time do Valladolid é melhor e se jogar o que tem de futebol é para ganhar aqui dentro de casa, apesar que também teve uma derrota chata e feia para a Leonesa. 2 da tarde vamos ter o Sanzuspor, que é um timezinho bom, contra o Fenerbahçe, cara, um time que tem decepcionado, tem tomado mais empates do que o que a gente espera, tem deixado o time do Galatasaray abrir muita brecha aqui no campeonato. E vai pegar o Sanzuspor, que fez terceira colocação ano passado, que foi um time chato, que foi um time que deu trabalho. É um time que geralmente é bom dentro de casa, o Sanzuspor. E o Fenerbahçe tem deixado a desejar fora. Por isso eu fico um pouco receoso, mas eu sei que se o Fenerbahçe jogar o futebol dele, fizer o que ele tem para fazer, ele é melhor. Então eu ainda venho para o Lei Sanzuspor por confiar no Fenerbahçe, por acreditar até um pouco na camisa, mas com muito, muito receio, cara. Esse é dos jogos armadilha. Esse é dos jogos perigosos. Próximo jogo, às 2h15, vamos ter o Rosenborg contra o Sarpsborg. Cara, o time do Rosenborg tá na disputa aqui, tentando essa quarta posição. Eu sei que a vantagem do Tronslo e do Bran é boa, mas ele ainda tá tentando. Vai pegar um time médio para fraco, que tem uma distânciazinha aqui do rebaixamento, que não vem tão bem fora de casa. O Rosenborg é um time que não perdeu ainda dentro de casa e por isso eu venho com esse Lei Sarpsborg aqui para olhar esse jogo. Acho um jogo interessante. É no mesmo horário do Fenerbahçe que eu já vou estar trabalhando, então acho que pode dar um padrão. Próximo jogo vamos ter o Fredericia, um time que surpreendeu porque subiu. Eu achava que ia ser um saco de pancada e acabou conseguindo alguns bons resultados. Vence o Rangers Others, perde aqui para o Nordland, mas jogando bem. Tem sido um adversário duro dentro de casa, dando trabalho, e vai pegar um Brøndby, que é um bom adversário. Começou bem a temporada, mas depois engatou duas derrotas feias. Não jogando muito bem, não conseguindo seus resultados. Por isso, eu estou um pouco receoso, mas eu acho que é um jogo para Lei Fredericia. Eu acho que o time do Brøndby é melhor.
Vamos ter aqui um clássico, né? Sporting contra Braga, na casa do Sporting. E apesar do time do Braga ser um time qualificado, não vem jogando bem, não iniciou bem a temporada, vai pegar um Sport que é melhor, que joga melhor, que tá bem. Então, por isso, eu vejo ainda esse jogo para tentar um possível Lei Braga, para tentar uma possível vitória do time do Sport. Acho que as bolas paradas pode ser um ponto importante aqui. O time do Sporting é bom na bola parada, mas não tem conseguido bons jogos. O time do Braga tem conseguido bons resultados de bola parada, não tomou ainda. Então, por isso, eu acho que a bola parada nesse jogo é muito equilibrado. Tem que tomar bastante cuidado. Próximo jogo, às 3h30 da tarde, vai ser o Panathinaikos e o Atromitos. O Panathinaikos iniciou muito mal a temporada, mas eu sei que ele é melhor do que isso. Por isso, vou dar novamente uma chance para o Panathinaikos. Tentar esperar que esse time do Panathinaikos consiga jogar bem. O time do Atromitos, cara, é um time médio, não é dos mais fracos, mas é abaixo. Ele é abaixo do Ares, ele é abaixo do EK, é abaixo do PAOK, é abaixo do Panathinaikos. Então o Panathinaikos dentro de casa tem uma obrigação de começar a vencer. Já iniciou a temporada mal, já está deixando os outros abrir vantagem. Então precisa começar a ganhar. Vamos ter Lille contra PSG. Apesar do Lille ser um bom time também na França, o PSG é melhor. Aqui falta ver a questão da vontade do PSG. O PSG que vem de uma derrota para o Marseille, mas jogando naquele ritmo a meio por hora, o Marseille conseguiu uma vitória. Cara, nessa faixa de ódio, 1,75, não tem como dizer que não venha olhar esse jogo para o Lille. O PSG pode perder, o Lille pode vencer, mas não tem como não olhar, cara. Estamos falando de um time que é muito forte, que é muito superior, o elenco é absurdamente melhor. Então, não tem. É jogo para tentar achar os momentos de Lei PSG. Ainda mais no odd dessa que eu não acho tão baixa. Próximo jogo eu trago o jogo do Celta contra o Atlético de Madrid, cara. Opa, parou de carregar aqui. O time do... Opa, tá carregando é do São Paulo. Não carregou. Cara, aqui, o time do Celta começou mal a temporada, não vem bem, não tá carregando aqui as estatísticas, mas tem tido bastante dificuldade, não teve vitória. Vai pegar um Atlético de Madrid, cara, que também não vinha na melhor fase do mundo, mas engatou na race recente dele bons jogos. Vem de nenhuma vitória ainda fora de casa. Ó, acabou empatando com o Mallorca. Acabou empatando aqui com o Alavés. Cadê o outro jogo? Perdeu para o Espanhol, né? Ali numa virada que o Espanhol fez em cima dele. Então deixou bastante a desejar fora de casa. Beleza, a gente sabe que o Atlético de Madrid faz isso, mas para mim ele é melhor que o Celta. Ele ganhou uma confiança, cara, que eu acho que o elenco precisava. Teve uma grande virada em cima aqui do Raio Vallecano no último lance. Pá, depois uma grande partida. Vira também em cima do Real Madrid. Pô, faz um grande jogo, ganha do Frankfurt na Champions. Eu acho que o time tá grandão, tá confiante, tá para cima. E por isso eu olho esse jogo pro Lei Celta. Bolas paradas do Real Madrid, do Atlético de Madrid também são uma opção muito. No Campeonato Brasileiro, às 4 da tarde, vamos ter o Clássico Paulista. Um jogo difícil. Cara, o Palmeiras não tem sido um time fácil de trabalhar, fora de casa, carne de pescoço. Não vejo muita coisa para me gostar aqui nesse jogo. Acho que vai ser um jogo tendencioso a ser under. Cuidado com o Lei Palmeiras. O Palmeiras parecendo que tá jogando pior, porque o Palmeiras tem sido muito letal nos contra-ataques, cara. Agora que o Tigrinho engatou, que o Vitor Roque começou a jogar, o cara tá metendo gol de contra e muito bem. Próximo ponto, jogo que eu acho interessante às 4, vai ser o Vasco contra o Vitória. E não pelo Vasco. O Vasco é um time que, para mim, não tá jogando tão bem, mas que recentemente engatou 2 vitórias boas, uma em cima do Bahia, outra em cima do Cruzeiro. Então, é uma race recente legal para ter dentro de casa. É um time que tá começando a galgar aqui, tentar subir, se estabilizar ali na zona de Sul-Americana. Vai pegar um Vitória, cara, que tá numa situação muito feia. Tem chance de escapar do rebaixamento? Tem. Conseguiu uma vitória importante aqui com o Ceará recentemente. Essa vitória que pode deixar aqui, dar uma chance pro Vitória sair aqui da situação. Mas, cara, fora de casa, o Vitória tem deixado bastante a desejar. Vem de 4 derrotas seguidas. Muito difícil sair na frente. Quase sempre sai perdendo. Por isso, eu venho olhar esse jogo no Lei Vitória. Acho que é um jogo pro Vasco. 5h15 vamos ter Porto contra Benfica. Cara, jogo duríssimo. O Porto vive um momento recente melhor. O Benfica, cara, apesar de ter ganhado aqui do Gil Vicente, teve vários falhas recentes. Perdeu do Chelsea de 1-0. Eu não acho que isso foi demérito. Então,
Fico preocupado, o time do Porto poupou muitos jogadores no meio de semana aqui contra o Estrela Vermelha para esse jogo. Acho que vai ser um jogo muito duro, muito difícil. E o único ponto aqui que me interessa nesse jogo seria as bolas paradas. O time do Porto tá com um time aéreo muito forte, muito bom. E apesar da defesa do Benfica ser boa, eu acho que o Porto pode sair na frente. Então, para mim, pode ser interessante. Apesar que eu não acho que aquele jogo absurdo para a bola parada. Mas já acho que pode ser bom. 6h30 da noite vamos ter Bahia contra o Flamengo, cara. O Flamengo que acabou empatando o último jogo dentro de casa com o Cruzeiro e tá dando agora a oportunidade do Palmeiras encostar nos pontos. Então é um jogo que o Flamengo precisa vencer, mesmo na casa do Bahia, para manter aqui sua vantagem, para manter aqui sua pontuação. Lógico que ele já vai entrar em campo sabendo o resultado do Palmeiras. O Palmeiras pode ter perdido e ele ficar mais tranquilo? Pode, mas eu acho que é um jogo importante. Vai pegar o Bahia dentro de casa. O Bahia dentro de casa é duro, então eu acho que vai ser um jogo bem difícil. Cara, o Flamengo vem jogando mal, não jogou bem os últimos jogos, tem bastante gente convocada, alguns jogadores, né? Bastante não, mas tem alguns jogadores convocados, não só na seleção brasileira, mas nas outras seleções. E, cara, cuidado com os jogadores convocados. Às vezes eles tiram um pouco o pé e isso pode afetar um pouco o desempenho deles, porque ninguém quer se machucar antes de ir para a seleção, né? Acho que é um jogo pro Lei Bahia, cara. Não tem como ver diferente. Mas acho que é um jogo perigoso. O Bahia é um time que sempre marca quase dentro de casa. Tem uma média muito boa de gol feito. Então, por isso, cuidado, cuidado. Não acho que vai ser um jogo fácil pro Flamengo. Juventude e Fortaleza, cara, jogo dificílimo, carne de pescoço. Dois times que pra mim vão ser rebaixados. Dificilmente vão escapar. Se fosse na casa do Fortaleza, eu até me animava, porque o Juventude é um visitante ruim. Mas na casa do Juventude, apesar do Fortaleza ser um visitante pior, pra mim o time do Fortaleza é melhor. Ah, cara, duro, duro. Ceará e Santos, outro jogo duro. O Ceará não vem na melhor fase dele. Tinha iniciado a temporada de uma maneira boa, mas agora tá caindo, tá despencando. O Santos precisa muito desse resultado, precisa pontuar, tá numa situação crítica. Jogo ruim, cara, ruim. Tão ruim quanto o do Fortaleza e Juventude, também não vejo muita coisa. Para fechar o dia, vamos ter Cruzeiro e Sport. Aqui sim um jogo interessante. O Cruzeiro consegue um empate muito bom contra o Flamengo, na casa do Flamengo. Tá aqui com alguns pontos atrás? Tá. Mas ainda tem chance de disputar esse título, tem chance de brigar, precisa continuar vencendo e vai pegar um dos piores times, cara. Um time que fora de casa, somente uma vitória. Um time que fora de casa, quase todos os jogos saiu perdendo. Então, por isso, para mim, é um jogo muito para Lei Sport. 8h30 da noite, apesar de trabalhar o dia todo, provavelmente eu vou tentar fazer esse primeiro tempo para tentar pegar esse Lei. Pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês. Grande abraço, tamo junto e até amanhã.